Olá pessoal, o meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e o vlog Eu Vivo Livros. E hoje eu vou cumprir uma promessa para vocês que eu já tinha feito no meu blog, que é o novovivolivros.blogspot.com.br. E qual foi essa promessa? Que assim que eu acabasse de ler o livro, o oitavo livro da série Harry Potter, eu ia fazer uma resenha para vocês. Eu ganhei esse livro no Dia dos Pais. E por questões pessoais, assim que eu terminei de ler, eu não pude parar para fazer essa resenha. Mas hoje, o comentário sobre o livro em si, que na verdade o formato é de livro, mas o texto é uma peça teatral, eu falo para vocês após a vinheta, ok? Bom pessoal, pela primeira vez em 2 anos de canal e com 22 vídeos aqui publicados, postados, é a primeira vez que eu vou usar um roteiro para eu conversar com vocês sobre esse livro. E isso por quê? Isso porque é um livro assim grande, né, e que ele mexe com muitas coisas do universo Potter. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que eu não sou fã da série Harry Potter. Eu gosto do personagem, gosto do seu universo, mas eu não sou fã, eu não li todos os 7 livros. Então, a minha avaliação vai ser de uma pessoa que viu os 7 filmes, na verdade 8, porque o último foi dividido em 2 partes, que viu os 8 filmes e que tem uma noção desse universo, mas que não conviveu porque, enquanto leitor com esses livros, mas que me interessei pelo oitavo livro porque tinha uma proposta diferenciada. Então, ao contrário de outros canais que eu vi, que eu vou deixar aqui o link, e que não gostaram do livro, ou não gostaram do texto que se apresenta enquanto peça, eu gostei. Gostei porque eu enxerguei um Harry Potter na fase adulta. Eu entendi que aquele ciclo, que foram aqueles 7 livros, e que acompanha ele desde a primeira vez que ele vai para a escola de bruxos e até o momento em que ele sai e mata, né, vence o Voldemort, né, toda essa parte ficou para trás. Esse Harry Potter, a Hermione, o Ron e outros personagens que estão aqui é da sua fase adulta. Então não dá pra gente, eu acho, que não dá para você comparar. São a mesma pessoa, mas é outro momento. Né? Dito isso, a gente tem que levar em conta que esse formato, como eu já falei, é um formato de peça. Quando você lê um livro e o formato é de ficção, a gente sente realmente a diferença. A peça, ela não vai dar toda aqueles detalhes e não vai mergulhar na história como o narrador que nos guia, seja ele em primeira pessoa ou em terceira pessoa, faz quando nós estamos lendo um livro em prosa. Então, essa questão do livro ser em segunda pessoa, vamos dizer assim, porque é um diálogo, né? A gente lê os diálogos, ele é muito mais dinâmico. E isso faz com que você sinta a diferença, principalmente para aqueles que são fãs e leram os 7 livros. Eu observei que é um livro para adolescente, sim, né? Porque é o público que acompanhou o Harry Potter e que hoje já está adulto e que toca em temas que diz respeito já ao mundo adulto. E que tema é esse? O primeiro que eu listo e que para mim é o personagem principal, o tema é o personagem principal, é a relação pai e filho. Isso por quê? Porque o Harry Potter mostra a dificuldade que ele tem enquanto adulto, um homem já com 40 anos, de conseguir se relacionar com seu filho Albus, ou Alvo. Né? Eu prefiro Albus, que era assim que estava escrito no original, é assim que eu vou tratar. Essa dificuldade faz com que o texto me agradou, faz com que o texto cresça, porque tanto o Albus tem dificuldade em aceitar ser filho de Harry Potter e ter que ser igual a ele ou melhor do que ele, porque isso fica na mente dele, que ele é cobrado por isso, como Harry Potter queria ter um filho diferente e não tem. E isso leva ao conflito que, na minha opinião, norteia toda a peça e ou seja, o seu núcleo principal é essa dicotomia, esse embate, levando em consideração que não é somente entre o Harry,
e o Albus, é também entre o Scorpion e o Malfoy pai, o Draco Malfoy. Né? Existe também essa questão de como educar o filho, por que, que o filho é diferente, o que, que acontece, como eu tenho que agir. Isso eu achei bastante interessante na peça. Então a gente tem que salientar que é um livro que fala sobre diferenças, sobre você enfrentar os seus medos e também o fato de que crescer como pessoa dói, é doloroso, não é fácil. E isso o Albus enfrenta. E isso o Scorpion, numa medida menor, vai enfrentar também. E o próprio Scorpion, por ser filho do Draco Malfoy, né, e por existir todo um questionamento, uma fofoca no mundo bruxo de que ele não seria realmente filho do Draco, e sim do Voldemort, também tem que enfrentar essa questão de ser diferente. O quanto isso é difícil. Isso fica patente aqui no texto, né, o tempo todo. E é a luta deles. Né? E é uma história também que vai falar sobre viagem no tempo. Assim, o fato deles usarem o vira-tempo e fazer com que a própria história que está sendo contada, ela vá mudando cada vez que eles usam o vira-tempo e voltam no passado, eles mudam o presente e com certeza o futuro, porque eles estavam no passado e estão mudando o futuro que hoje é o presente. Isso também faz com que seja uma história que caminha para essa vertente. A luta do bem e do mal, ou seja, novamente, né, essa questão que norteou tanto a série do Harry Potter, os 7 livros, volta agora, mas eu entendi que esse bem contra o mal não é somente contra um ser, né, que é o mal. É o nosso mal também. É você lutar contra o mal que existe dentro de você. Existe uma cena em que o Albus quer matar um determinado inimigo. E aí o Harry Potter diz, não, matar não. Vamos entregá-lo para ele ir para Azkaban. Ele vai ser preso, mas não matar. E o Albus, né, que na época da peça ali e na cena ele estava com 14 anos, tem o instinto, por ainda não estar um ser humano formado, de matar. Então é isso que o Harry ensina também. Vamos lutar para que a gente não seja mal, vamos lutar contra o nosso mal, não somente o mal do outro. Eu achei isso fantástico. Bom, e o que eu não gostei? Bom, o que eu não gostei foi do Rony. Eu achei o Rony, enquanto adulto, muito bobão, chato. O que funcionava enquanto era criança e adolescente, para mim, não funcionou. A filha dele, que é a Rose, achei que ela não disse o que veio. No começo da história, eu até pensei que ela fosse ter um papel importante, que ela fosse também junto com o Scorpion e o Albus participar de todas as aventuras que eles tiveram. Isso não acontece, ela some. Né? Em determinado momento da peça, antes de terminar um terço da peça, ela já tinha sumido. Então, eu não gostei dela também. E, assim, a Delphi, que é uma personagem que vai aparecer e que ela vai ser toda a trama do mal vai ficar por conta dela. Eu não achei ela um personagem bem construído. Eu achei um personagem caricato. Não sei como fica no palco, mas você lendo, ela parece um personagem má, mas não um mal que tem motivo para ser mal. Um mal que está ali somente para que a peça aconteça e que a coisa se desenvolva e que o Albus e o Scorpion lutem e vençam, como acontece em filmes de bandido e mocinho, entendeu? Isso eu não gostei. Essas partes, né? Sem contar que existem diálogos e existem cenas em que você sente uma forçação de barra. Destaque para o personagem dos Corpos, foi muito, eu achei que ele foi bem construído, né? Em momentos ele é superior ao personagem do Albus, que é o filho do Potter. Vale a pena mesmo você prestar atenção no Scorpio, que ele vai crescendo. Ele já não começa igual o personagem do Albus, é que você vê que ele vai ser aquilo, ele vai ser um garoto problema.
O Scorpion parece que ele vai ser um garoto problema, mas você percebe que não, ele não é. Ele vai se demonstrando bem melhor enquanto ser humano que o próprio Albus, que tinha tudo para ser igual ao pai e que não é, na verdade, né? Ou seja, nem sempre os filhos são iguais aos pais, né? Então, para fazer um resumo, se você quiser agora desligar, desligue porque eu vou dar spoiler, eu vou falar como é a história, né? A exemplo do que foi o fim do livro 7, Relíquias da Morte, né? Nós encontramos no início da peça o Potter, a Jane, juntamente com a Hermione e o Ron, levando os seus filhos, o Albus, né? o James, que é o filho mais velho, a Rose, que é a filha do Ron e da Hermione, na estação 9 3/4 para ir para Hogwarts. E quando chega ali, o próprio Albus está com medo dele ser escolhido para Sonserina, porque é a primeira vez que ele vai. O James já está indo, mas ele ainda não. E ele entra no trem, e quem é que ele conhece logo de início, que a Rose não gosta, que é justamente o Scorpion. Por incrível que pareça, o Scorpion vai passar a peça toda apaixonado pela Rose, mas ela não gosta dele. Ela vê ele o filho do mal, porque é um boato que ele não é o filho do Malfoy. Ele seria filho do Voldemort, porque o Malfoy não pôde ter filho. Bom, com o decorrer da trama, a gente percebe de que o Harry não se dá bem com o próprio filho. E numa cena em que ele vai dar o cobertor que ele usou, né, que a mãe cobriu ele quando o Voldemort atacou os pais, e ele também, mas não conseguiu matá-lo, não conseguiu matar o Potter, né? O Albus chuta aquele cobertor, né? E aí o Harry diz que é bem franco, né? Fica tão chateado e tão magoado que diz que ele não era o filho que ele queria ter. Ele também não era o pai que ele queria ter. Essa cena da peça eu achei uma das mais fortes, e se não a melhor, muito bem escrita, né? Passa toda aquela carga dramática. O que acontece? Né? Um dia o pai do Cedric, o Cedric, vai lá visitar o Harry Potter e pede para ele usar o vira-tempo para que consiga trazer o filho de volta. O Potter diz que, apesar dele estar no Ministério da Magia, ele não vai fazer isso, porque ele nem sabe se existe o vira-tempo. Segundo ele soube, o vira-tempo não existe mais, foi destruído. E o Scorpio, o Albus, depois de ouvir isso tudo, né, essa conversa do pai com o pai do Cedric, resolve que ele vai consertar essa história, que o pai dele estava totalmente errado. Foi o pai dele que matou o Cedric. Então, ele vai ao Ministério da Magia, ele juntamente com a Delphi toma uma posição. Primeiro ele vai, no asilo onde está o pai do Cedric, né, conversa com ele é, como é que se diz, instigado a ir no Ministério da Magia junto com o Scorpio, rouba o vira-tempo, porque eles tomam uma poção polissuco e assumem a forma tanto da Hermione quanto o do Harry Potter, né, conseguem roubar o vira-tempo e voltam justamente para o torneio Tribruxo. E nesse torneio eles intervêm, fazem com que o Cedric perca a varinha. Quando eles fazem isso, eles mexem com a linha do tempo. Ao mexer com a linha do tempo, quando eles voltam, né, o Albus volta inclusive machucado devido ao deslocamento do tempo. O que acontece? O Ron não é mais casado com a Hermione. E não tem a Rose. E essa mudança afeta o Scorpio, porque ele é apaixonado pela Hermione, pela Rose, pela filha da Hermione e do Ron. O que eles fazem? Eles voltam para tentar consertar de novo, depois do Harry Potter ter proibido do Albus falar com o Scorpio, porque o Harry Potter também passa a acreditar que o Scorpio é filho do Voldemort e acha que ele está em perigo, né? Acha que o filho Albus está em perigo. Eles voltam. Quando eles voltam, eles fazem uma nova mudança, que é aí o que acontece. Nessa mudança, o Harry Potter morreu, né? O Cedric está vivo, mas virou do mal, e o Voldemort é que manda em tudo, né? E aí eles vão voltar uma terceira vez para consertar isso, e a Delphi se revela quem ela é. Na verdade, que não é nada amiguinha dos dois, que ela posou enquanto amiguinha, mas ela, na verdade, é uma bruxa que quer, sim,
rever o seu pai. E quem é o pai dela? Bom, aí vocês vão ter que ler, porque eu não vou contar, eu paro aqui. Então, Essa é a trama, isso, esse fio narrativo que vai levar a gente até o desfecho daquilo que eu já falei, do bem contra o mal, mas que vai mostrar muitas outras coisas, como eu disse também. O livro não é só isso, né? A Delphi é um personagem que eu volto a dizer, é caricato, mas ela para mim não prejudicou a trama, né? Ela foi justamente criada para para ser esse fio condutor mesmo. Então, pessoal, é isso, né? Vou deixar aqui o link dos canais que eu assisti, que foi um deles foi o da Tatiana Feltrin, o outro é da Ju, explicando para vocês, contando para vocês a visão delas, né? Do que elas acharam. Se vocês gostaram aqui do meu vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal e a gente volta